Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos estudando nesse terceiro semestre os livros de 1º e 2º Samuel. E hoje nós vamos fazer um rápido comentário aqui sobre a lição de número 5. A lição de número 5 ela está inserida do capítulo 8 ao 15 do livro de 1º Samuel. E o título desta lição é Saul, o primeiro rei de Israel. Como sempre, as lições ela traz 3 objetivos. O primeiro é analisar os muitos privilégios de Saul. O segundo é guardar nosso coração em humildade e vigilância. E o terceiro objetivo é obedecer a palavra de Deus. O texto áureo diz: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu. Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! 1 Samuel 10, 24. A verdade prática diz: obediência é algo que Deus leva muito a sério, né? Nas escrituras tem 2 palavras em relação a Deus, em relação a nós, que fala sobre a submissão e sobre a obediência, né? São 2 palavras ali que andam paralelas, mas são diferentes, né? Obediência só a Deus. Submissão, você pode ser submisso ao governo, submisso ao rei, submisso ao patrão, mas no tocante ao obedecer, quando não está de acordo com a vontade de Deus, com as escrituras, aí você tem que obedecer a Deus. Ali o que a palavra de Deus diz, né? Importa obedecer a Deus do que aos homens. A introdução à lição vai dizer: Saul serve de alerta para todos nós, pois tinha tudo para dar certo e ser um sucesso, mas foi um fracasso por sua própria culpa. Começou bem, mas terminou mal, né? Então isso, o que está aqui na vida de Saul, aqui no reinado de Saul, no ministério de Saul, nós temos que pegar como aprendizado, como lição para a nossa vida. Porque cada um também recebe de Deus uma missão, cada um recebe de Deus uma unção para servi-lo. E nós devemos procurar fazer isso de acordo com aquele que nos alistou, que nos chamou, né? O primeiro ponto da lição vai falar sobre rei de Israel. 1 Samuel 8, 22. Então o Senhor disse a Samuel: atenta à sua voz e estabelece-lhe um rei. E atenta à sua voz porque o povo, os anciãos de Israel, aqui no capítulo 8 de 1 Samuel, os anciãos de Israel chegaram para Samuel e disseram: olha, eis que tu já está velho, avançado em idade, e os teus filhos não andam segundo o que tu viveu, o que tu vive, o que tu os ensinou. Porque tu realmente andou segundo a vontade de Deus. Agora os teus filhos não estão andando, apesar de serem também sacerdotes. Agora prepara-nos um rei para nos ajudar, como todas as nações têm um. Mas aí Deus vai e fala para eles: e o Senhor disse a Samuel: atenta à voz do povo em tudo que te dizem, pois eles não rejeitaram a ti como juiz, como profeta, como sacerdote, eles rejeitaram a mim, no caso a Deus, como rei.
Então é contra mim que eles se levantaram, é contra mim que eles foi a mim que eles rejeitaram, né? Mas aí Deus fala para ele, e Samuel disse, e agora, portanto, atenta à voz do povo, mas assim protesta solenemente diante deles e mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. Ou seja, Deus vai deixar bem claro, fala para eles como é que é um reinado, porque eles só olham as nações vizinhas, né, as nações pagãs, de um olhar assim superficial, mas eles não conhecem por dentro a situação de um rei humano, né? Em detrimento a mim, a um rei que conhece todas as coisas, que formou eles, que criou eles e que tirou eles da escravidão, da terra do Egito e trouxe para uma terra espaçosa. Mas fala para ele como é que funciona a questão do rei humano. Aí Samuel ajuntou eles e Samuel disse todas as palavras que o Senhor, as palavras do Senhor ao povo, que ele pediu um rei. E ele disse, esta será a conduta do rei que reinará sobre vocês. Ele tomará os vossos filhos e os indicará para si mesmo, para as suas carruagens, para serem seus cavaleiros. Alguns correrão adiante de suas carruagens, e ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares, né? Capitães de 50, de 100, de 1000, de 10.000, de 5.000, e se porá a cultivar o solo e ceifará a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra, instrumentos das carruagens, e ele tomará as vossas filhas para serem cozinheiras, confeiteiras, concubinas, né? E para tomar conta da sua casa, e ele tomará os vasos dos vossos campos e os vossos vinhedos, as vossas oliveiras, o melhor, né? E os dará aos seus servos. E ele tomará o dízimo da vossa mão, cobrará impostos, né? Então Deus deixou bem claro como é que era. Ia ser mais pesado ter um rei humano do que ter Deus como rei. Mas eles pediram e Deus atendeu. E Deus deu escolha. Foi Deus que escolheu Saul, não foi eles que escolheram. Foi Deus que escolheu Saul. Pois bem, aqui no subtópico 2 diz suas qualidades, as qualidades de Saul. E quis um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Observe só, foi Deus que escolheu. Então, Israel não conhecia esse da tribo de Benjamim, né? Mas Deus, conhecendo todos, como conhece todos nós, pegou o mais belo, o mais alto, e disse, né, que ele era mais alto, que entre todos os israelitas, ele era mais alto, que passava o ombro. Os israelitas maiores chegavam no ombro dele. E aqui a palavra, as escrituras estão dizendo aqui, né? Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Então, se ele tivesse aqui numa plenária, se ele tivesse aqui numa multidão aqui, você, levantando os olhos, você ia ver apenas a cabeça dele, em detrimento da multidão que estivesse ali, porque ele era mais alto, né? Ele se sobressaía em altura, em beleza. E Deus escolhe o mais alto, o mais belo, né? Porém, da tribo menor, porque nem era uma tribo na realidade, é a metade de uma tribo, porque era da metade da tribo de José, né? E além de ser a menor tribo, era a menor família. E Deus vai do menor, é assim que ele pega, do menor, do monturo, e ele faz príncipe do seu povo. E isso aconteceu aqui com Saul.
O terceiro subtópico vai falar sobre o escolhido é ungido. E aqui eu quero trazer acerca da unção, né? Eu aprendi esses dias acerca da unção, que nós temos que somos eternos, nós temos que ser eternos aprendizes, principalmente acerca das Escrituras, que o povo de Deus, a igreja, ela se acomodou no intuito de se aprofundar na palavra, no conhecimento, tanto que quando você fala algo da palavra, soa como mentira, como algo estranho, né? E a gente até é escanzinado, a gente até é excluído do grupo, do meio daqueles intelectuais, porque as pessoas, os irmãos, não crescem, não desenvolvem, não avançam na Escritura, e quando você chega com alguém, você diz, é um herege, está com heresia, né? E eu estou vivendo justamente isso, né? Há alguns anos, porque o Senhor tem me dado, pela misericórdia dele, me chamado para um trabalho de ensino, e eu tenho mergulhado muito na palavra do Senhor, e ele tem me levado e me trazido pessoas, me levado a pessoas e me trazido pessoas, porque eu tenho clamado, eu tenho buscado por conhecimento, e ele faz isso. Aqui, quando o povo pediu um rei, Deus foi lá e trouxe, escolheu. Assim também, se você quiser aprender de Deus, a sua palavra, ele vai te levar a alguém ou vai te trazer alguém, para que você cresça em conhecimento. Então aqui eu aprendi do pastor Christian Nunes, que por um tempo a gente congregou junto, e ele falando acerca da unção, que a unção é a mesma coisa de untar. Untar quem trabalha com bolo, com panificação, sabe muito bem o que é isso. É pegar uma forma e untar ela com óleo ou com pulverizar com trigo e untar com manteiga ou margarina para proteger, né, aquilo que você vai colocar nessa forma. A unção é importante, mas ela está preparando algo, ela está preparando o terreno, ela está preparando uma pessoa para receber algo, porque esse algo que vem sobre esta unção, que está sobre esta pessoa, né? Aqui é tipificado pela uma forma, que é o importante, aquilo que vem, ou seja, é o serviço, é o ministério, é serviço, e não simplesmente a unção. A pessoa pega isso como título, né? Porque pegar os ministérios que Jesus distribui à igreja, e pegaram esses ministérios e fizeram títulos, e fizeram uma hierarquia, uma escala, né? Ali de diácono, presbítero, evangelista, pastor, mestre, doutor, eles fizeram ali uma escala. Só que na Bíblia não tem isso, até porque você tem essas duas listas, né? E de forma diferente, aonde você vê que tem uma alteração ali de pastores e doutores e profetas, você vê que há uma diferença de posição. Então não é uma hierarquia, ninguém ali é maior do que ninguém, até porque Jesus diz que aquele que quiser ser o maior é aquele que tem que servir. Mas a igreja ela não entende isso, ela não entendeu isso, e ela não vive isso. É por isso que tem muitos problemas no tocante ao serviço da igreja. Então, unção é untar, ungir é você preparar uma forma para receber uma massa. Da mesma forma, nós somos a forma, né? A unção que o Senhor nos chama é um serviço, e aquilo que Ele vai colocar sobre nós, né, que é o importante para a gente fazer. Mas as pessoas já se levantam por ter sido chamado, por ter sido escolhido, já se acha iluminado, ali como a gente está vivendo aqui no Brasil, acerca dos ministros ali do STF, né? Eles se acham iluministros, os super-homens, só que não é. São pessoas comuns, pessoas normais que receberam
que foram untados, que foram ungidos para receber uma missão. E eles levaram em conta mais essa unção do que propriamente o serviço. Então, nós temos aqui no caso da unção, a gente vê que Moisés ungiu, Deus fala para Moisés ungir Arão como sacerdote, como sumo sacerdote, o primeiro, né? O primeiro ali no tocante a lei, porque nós temos lá atrás, já temos um sacerdote no primeiro mundo, que foi Lúcifer, né? Que foi o querubim ungido, aqui Ezequiel 28. Tu és querubim ungido, para quê? Para ser o governo, para ser o ministro do primeiro mundo. E assim, ele foi o primeiro que não entendeu essa unção, né? E aqui todos esses outros, no caso de Saul, como os outros, muitos outros, e nós mesmos, no tocante ao ministério, estamos copiando às vezes esse anjo, esse querubim, no tocante a não reconhecer, a não saber acerca da unção. Então, Moisés unge Arão, Samuel unge a Saul, né? E depois unge Davi, e Deus unge a Jesus. Isaías 61, capítulo 61, verso 1 de o próprio Senhor Jesus vai dizer, e eis que o Senhor me ungiu. Então Jesus não foi ungido por homem, Jesus foi ungido pelo próprio Deus. Pois bem, essa questão da unção aqui, ela é muito destravadora para você entender, né? É necessário a gente conhecer as Escrituras e procurar o significado das palavras, porque isso vai destravar muita coisa, vai abrir muita porta, a gente chama de chave, isso aqui é uma chave. A unção é a mesma coisa que untar. Untar e unção são semelhantes, né? E isso é chave para você abrir vários estudos acerca da palavra do Senhor nas Escrituras. O terceiro subtópico do primeiro vai dizer seus erros. Qual foram os erros de Saul, né? Impaciência, arrogância e ingratidão. Então, ao receber essa unção, né, assim como nós recebemos, todos nós temos, todos nós fomos ungidos, e aqui não leva em conta o patamar, até porque não existe essa tabela, não existe essa hierarquia, né? É o Senhor, né? Nós vemos na lição anterior, ali no capítulo 11, capítulo 12 de 1 Coríntios, que o Espírito Santo distribui os dons espirituais, que Jesus distribui os ministérios e que Deus distribui os dons, né? de poder, né? Então, mas todos são seres humanos. Não é para ninguém se sobressair nos outros e pisar os outros. E isso é um grande problema desde da antiga aliança como na nova aliança. A impaciência, 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e declarar-te-ei o que hás de fazer. Aqui Samuel tinha falado para ele acerca do que deveria fazer, né? Depois de uma guerra, depois de uma batalha, para fazer um altar de gratidão a Deus, né? De entender que é o Senhor que vence as nossas guerras, que é o Senhor que está à frente, que é o Senhor que está na retaguarda, e não a força do braço. Mas ele não teve paciência, ele não obedeceu aqui a palavra do Senhor, ele não teve aqui no sentido como nós falamos, ele não estava submisso ao profeta, que também desempenhava o papel de sacerdote. E aí ele foi fazer algo que não era para ele fazer. Nós temos que ter muita clareza daquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Não que a gente não tenha que meter a mão em tudo, no sentido de estar trabalhando, mas tem algo que o Senhor te chamou, se te chamou para ensinar, ensina.
né? E no outro ministério, dá lugar para aquele que o Senhor chamou, e não queira assumir aquilo que você não foi chamado, porque você vai estragar, né? Tem gente que não sabe ensinar, pega uma escola bíblica, né, com 100 pessoas e terminando o primeiro trimestre já tem menos de 30, né? Ele não tem o chamado para ensinar, está no lugar errado. Tem gente que recebe uma congregação, né, uma igreja, uma congregação com 100 membros, e poucos dias, poucos meses, tá vazia. Não foi chamado para pastorear. Às vezes é muito bom para ganhar almas, para evangelizar. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que Jesus deu uns, é Jesus que dá, nós somos dados, né? Nós somos dados a uns aos outros, né? Como professor, como pastor, como profeta, como doutor, né? Doutor aqui é aquele que é mais, aquele que é além de professor, né? O que é um doutorado? A pessoa faz um curso de teologia, né? O simples curso de teologia, mas depois ele tem que fazer mestrado, para ele ser mestre. Depois de fazer mestrado, ele tem que fazer doutorado. Aí ele pode ser chamado de doutor. Isso vale para medicina, para advogado, para tudo. Mas as pessoas já são chamadas de doutor quando faz o bacharel. Já são intitulados de doutor e não é. Ainda precisa ter o mestrado, ter pós-graduação. Ali ele foi graduado, depois pós-graduado, depois mestre, depois doutorado, né? E depois pós-doutorado, e assim por diante. Ou seja, não acaba, né? Então, o terceiro subtópico, ele fala justamente disso, da impaciência. Já vamos concluir aqui. Ele fala da arrogância. Então disse Saul: traz-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto, coisa que não era para ele ter feito, isso não era função dele. Tem muita gente no lugar errado, no lugar certo, mas na função errada. Tem muita gente com a função certa, mas no lugar errado. E o terceiro, ingratidão. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos e ao redor, contra Moabe, os filisteus, filhos de Amon, Edom, e contra os reis de Zobá, né? E para onde quer que voltasse, o Senhor era com ele, era a vitória. Mas não era grato de erguer um altar, de sacrificar, de elevar a Deus. Tudo tem que chegar em nós e ir para cima e não para debaixo dos pés, porque senão você vai começando a subir naquelas vitórias, naquela graça que Deus está te dando, e você vai pisando, e você vai aparentemente você vai crescendo, mas é só aparentemente, porque depois você cai. Então é necessário que tudo que a gente recebe da parte de Deus como vitória, como bênção, a gente coloca para cima, porque sempre vamos ficar embaixo daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E o terceiro ponto da lição vai falar sobre obedecer é melhor do que sacrificar. O sacrifício, ele é uma prova da obediência. No sentido, quando você obedece a Deus, ele recebe o sacrifício. Agora, quando você não obedece, ele não atenta para o sacrifício. Até porque ele atenta primeiro para nós. Ele não olha para a oferta, ele não olha para o tamanho da oferta, para o valor do dízimo, não. Ele atenta primeiro para o ofertante. É por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos ofertando na casa do Senhor. De que forma? Não é simplesmente levar o dinheiro. Não é simplesmente levar algo, não. De que forma? De onde nós trouxemos? Eu peguei aqui uma oferenda que eu achei ali numa encruzilhada, né? É um frango assado, 1 litro de vinho e aí eu vou levar para o Senhor. Não.
Mas isso não é uma coisa boa, materialmente falando, mas de onde veio? De que forma você está levando isso? Então ali quando a gente vê acerca do primeiro sacrifício, ali no capítulo 4 de Gênesis, acerca de Caim e Abel, a gente vê assim, diz, e Deus atentou para Abel e para a sua oferta. E Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Observe que nós, em primeiro lugar, o negócio de Deus é conosco. Da mesma forma, está falando aqui com Saul. Deus não tem prazer no sacrifício, Deus tem prazer em nós. E como Ele tem prazer em nós, Ele recebe de nós a nossa oferta quando ela é trazida da forma correta. E a forma correta está onde? Está aqui nas Escrituras. É só você ir lá para Levítico, você vai ver como é que Deus quer. Não é porque a obra foi feita, não é porque o templo foi erguido, que está de acordo com a vontade de Deus, não tem nada a ver. Tem muita coisa sendo feita aí, mas Deus não aprova. Quando Jesus diz ali na sua palavra, diz assim, eu não vos conheço, Ele não está dizendo que não conhece a nós pessoalmente, porque isso seria uma situação totalmente contrária, porque foi Ele que nos criou, nós somos criados por Ele. Tudo foi feito por meio dele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Então nós somos criatura das mãos dele, nós somos criados por Ele, formados por Ele, como é que Ele não nos conhece? No original a palavra está dizendo, eu não aprovo o que vocês fizeram. Senhor, mas no teu nome eu edifiquei um templo, 2 templos, 10. No teu nome eu profetizava, no teu nome eu curava, no teu nome, observe que é no nome dele. Mas a forma que nós estávamos fazendo estava de forma errada. Os meios pelos quais nós estávamos levando estavam de forma errada. Então é necessário que a gente procure fazer de acordo com o que está aqui. E Ele atenta primeiro para nós, para o nosso coração, para depois Ele receber a oferta. Então aqui estamos nessa lição de número 5, falando acerca de Saul, primeiro rei de Israel. E uma coisa interessante aqui para fechar, é que quando Saul, o pai de Saul, né, ele dá por falta de umas jumentas e ele manda seu filho procurar essa jumenta. E Saul sai com seu servo, com seu escravo. Que na realidade escravo é funcionário, né? É colaborador. Hoje, por causa do eufemismo dessa palavra, aí mudou. Mas a Bíblia, quando trata de escravo, está falando de serviçal, de funcionário, né? De colaborador. E Saul sai com seu colaborador. Aí, ao cabo de dias, procurando a jumenta, não acharam, acabaram o pão, acabaram tudo, já estavam quase sem nada. E aí, quando eles ficaram sabendo, estavam próximos de Ramá, que é a cidade de Samuel, e aí ficaram sabendo que Samuel estava em visita a essa cidade, a sua cidade. E aí, o servo de Saul disse, olha, há um homem, né? Há um homem que está visitando a cidade. Vê agora nesta cidade, há um homem, capítulo 9 de 1 Samuel, essa cidade há um homem de Deus, e ele é um homem honorável, tudo o que ele diz, né? Seguramente cumpre-se. Agora vamos para lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho pelo qual devemos seguir para encontrar as jumentas. Aí olha o que Saul diz, olha o primeiro despreparo de Saul aqui, né? Como sendo já ali alguém que tem pessoas ao seu serviço, né? Aí olha o que diz Saul aqui. Então Saul disse ao seu servo, porém vê, se formos, o que traremos ao homem? Pois o pão das nossas vasilhas, né, já foi consumido, e não há aqui um presente para levarmos ao homem de Deus, ou seja, uma oferta. Não se podia, naquele contexto,
da primeira aliança no Antigo Testamento, não se podia chegar à presença de homem de Deus, de um profeta, de um sacerdote, sem levar nada, sem levar uma oferta. Da mesma forma, a palavra de Deus diz que nós devemos apresentar ao Senhor de mãos vazias, quando se vai para a igreja, não no sentido de levar dinheiro. Claro que hoje a oferta está baseada mais nisso, mas não necessariamente nisso se você não tem. Mas não pode ir sem nada. Leve algo, entregue a sua vida, entregue o seu louvor, faça alguma coisa, chegue mais cedo para arrumar alguma coisa na igreja, varrer, limpar, desde a porta da calçada até lá dentro, até os banheiros. Então faça alguma coisa, você não se apresentou a Deus de mãos vazias. E aqui Saul não estava preparado. Olha só o que acontece, né? O improvável aqui acontece. E o escravo de Saul diz: olha, eu tenho aqui um shekel de prata. Isso darei ao homem de Deus para que nos diga o caminho, né? Um shekel de prata é cerca de 12 gramas, né, de prata, né? E isso dá aproximadamente em reais, né? Dá uns 40 e poucos reais. Mas quem tinha o escravo, ele não tinha. Então nós não devemos apresentar ao homem de Deus, à igreja, levar, sem levar nada. Então que Deus abençoe a todos. Continue, mergulhe nessa palavra, porque os tempos são difíceis e estão maus e são terríveis. A igreja está dormindo e necessitamos de mergulhar aqui para destravar, para conhecermos e recebermos as chaves que o Senhor Jesus tem para nós, para entendermos a sua palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.